renunciou à vereança e agora é candidato ao Senado, ou é pré-candidato. Vamos lá, Ari. Carlos Bolsonaro posta foto ao lado de Carol Detone, aliada de Michele em Santa Catarina. Tensão aumenta com 3 candidatos e 2 vagas. Como é que está essa história, Fernanda? Atualiza. Essas negociações estão dando o que falar, Amadeu, porque Caroline Detone já ameaçou sair do Partido Liberal caso não tenha condições de ser candidata ao Senado. Inclusive, ela disse que outras legendas já procuraram para que ela possa se filiar. As legendas foram as seguintes: Avante, Podemos, PRD, MDB, PSD, que tem buscado aí filiar o máximo de políticos em todos os estados, e o Partido Novo. Então, essas foram as legendas que procuraram Caroline Detone, e ela disse que pode até ficar no PL, desde que ela receba uma carta do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, apoiando a candidatura dela ao Senado. Toda essa tensão vem se dando porque o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, quer apoiar a candidatura de Esperidião Amin, da Aliança Progressistas e União Brasil, porque, segundo interlocutores, ele fez um acordo com os dirigentes das duas legendas, né, o Antônio Rueda e o senador Ciro Nogueira, para que Esperidião Amin fosse o candidato ao Senado. Por outro lado, ele não quer em nenhum momento frustrar a determinação do ex-presidente Jair Bolsonaro para que Carlos seja o candidato ao Senado. E aí, Caroline Detone fica sem vaga dentro da chapa do governador Jorginho Melo. Mas, em meio a toda essa polêmica, Carlos Bolsonaro acabou publicando essa foto nas redes sociais, onde tem o nome dos dois, né, Caroline Detone e Carlos Bolsonaro, e isso já levantou aí uma especulação de que poderiam estar tendo conversas para um convencimento, para que Caroline Detone permaneça no PL. Agora, se os candidatos forem Caroline Detone e Carlos Bolsonaro, como é que fica Esperidião Amin? Amin já disse, né, ali interlocutores de Esperidião Amin já disseram que se ele for preterido, o Partido Progressistas pode se dirigir ali à oposição, apoiando o prefeito João Rodrigues, que é o principal oponente de Jorginho Melo, deve seguir o mesmo caminho do MDB, mas até agora não foi feita nenhuma declaração oficial. Em relação à carta que Caroline Detone solicitou, né, e o que se diz nos bastidores, que essa foi uma ideia do próprio Carlos Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro ainda não se manifestou, ainda não fez nenhuma carta, mas ela quer sim uma carta reconhecendo a candidatura dela ao Senado, declarando apoio e quer que essa carta seja publicada nas redes sociais. Por hora, ela segue com o apoio da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que quer sim que ela seja candidata, contrapondo qualquer acordo do PL com a Aliança Progressistas União Brasil. Amadeu. Olha, nós vamos agora para o Eliezer, que ele vai trazer o Amin, não é? O lado do Amin. Isso. Olha aí, ó. Manchete do Eliezer. Vamos lá, Eliezer. É um outro lado muito importante nessa discussão. Esperidião Amin manda o recado, abre aspas, ninguém pode me impedir de ser candidato à reeleição, fecha aspas. Ele quer que os acordos sejam cumpridos. Isso porque o próprio presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, já deu a palavra de que Esperidião Amin pode e deve ser candidato à reeleição no seu estado, Santa Catarina. O que ele disse aí? Tem as frases, as aspas do Esperidião Amin, senador. Vamos lá. Ele disse o seguinte: ninguém pode me impedir de ser candidato. Eu quero o mesmo direito de qualquer cidadão que tem de concorrer. Não existe a possibilidade de uma mesma chapa ter 3 candidaturas ao Senado. E eu tenho o apoio da federação composta por progressistas e União para participar da corrida eleitoral. Então, o senador Esperidião, ele tem essa segurança do próprio diretório nacional do partido, no caso, a federação que ele pertence, PP, União, e é alguém que tem história. E tinha a segurança de um acordo. Exatamente. Ele tinha a segurança de um acordo. Porque o acordo Valdemar, Bolsonaro e Amin era Carlos, Amin e o Jorginho Melo, governador. O acordo era esse. Só que
A Michele disse que a candidata dela é a Caroline. A Caroline disse que se não for candidata vai sair do partido. E aí o Carlos fez essa... A Caroline disse que quer uma carta escrita pelo Bolsonaro. Eu vou perguntar aqui para o Denis. Ô, Denis, essa postagem do Carlos resolve o problema da Carol, Detone? Acho que está muito longe, Amadeu, de resolver o problema de todo mundo aí. Essa postagem aí não resolve nada. Ontem nós falamos sobre essa postagem que foi feita pelo Carlos Bolsonaro no Twitter, né, dessa foto. É óbvio que aí ele já definiu o lado dele, né? Ou seja, possivelmente o lado dele é o mesmo lado do pai, né? Que é justamente apoiar tanto ele quanto a Carol Detone. Agora tem que organizar isso direitinho, até porque tem o próprio Jorginho Melo, que é a parte interessada em todo esse acordo, para que a eleição dele não seja colocada em risco nessa situação aí de Santa Catarina, já que tem o PP como também esse apoio para essa chapa até agora, né? Então, o entendimento que você tem dessa postagem do Carlos é que o Bolsonaro jogou o acordo no lixo. Eu acho que esse acordo ele foi rasgado. Foi rasgado e o que agora o Bolsonaro quer são esses dois ao Senado. Eu acho que é um recado muito direto, né? Com relação então ao a carta deve sair. A tendência é que a carta saia, eu acho que ele deve estar esperando para ela permanecer uma definição do presidente do partido, né? Com relação a se encontra algum tipo de acordo. Mas se não encontrar, porque ele já tentou, não é? Ele já tentou várias vezes, o Valdemar já tentou convencer a Carol a ser vice, a ser líder na Câmara, e até agora ela se manteve redutiva, ela não vai ceder, né? Ela já disse que não cede. Então agora o que resta ao Valdemar? Olha, resta ao Valdemar obedecer à ordem do Bolsonaro, porque eu acho que o cálculo eleitoral é muito simples. Quem tem mais votos para Flávio Bolsonaro é o Espiridião Amin ou a Carol Detone? Segundo as pesquisas, é ela. Inclusive, tem mais votos que o Carlos. Ela lidera todos os cenários em primeiro lugar, depois que vem o Carlos. O Espiridião está bem lá atrás. Então, se ela tem mais votos para Flávio, mais votos para o clã Bolsonaro, é óbvio que ela é o nome que vai ter o apoio de Bolsonaro. E aí, muito provavelmente, Alessio, esse grupo aí do União Brasil vai ter como restar esse grupo uma opção, apoiar lá o prefeito de Joinville contra o Jorginho Melo e lançar o Esperidião Amin aí, né? Amadeu, inclusive é um dos argumentos colocados pelo Esperidião, dizendo que ele pode sim ser candidato à reeleição, colocando aí essa possibilidade de ter o apoio, de ter já formalmente o apoio da federação. Esse caso, por mais que seja uma situação isolada, dessa situação conflitante aí com o PL entre essa federação, também pode trazer aí muitas respostas de o porquê essa superfederação ainda não tomou uma posição, tomou um lado a nível da disputa presidencial. Porque em outros estados a gente vê conveniência, situação em que em alguns estados o presidente Lula é melhor avaliado, por isso a federação ainda ou não tomou posição, ou até mesmo apoia, inclusive, a candidatura do presidente Lula, mas em Santa Catarina essa situação fica um pouco mais complicada, já que os três tentam, por uma mesma base, ser candidatos, e aí pode acabar dividindo essa base por lá, por mais que de um mesmo espectro político. E olha que lá, em tese, é um local tranquilo para esse grupo da direita, né? Não tinha que ter confusão e está tendo. Vamos agora com a manchete 1 da Fernanda, Lula na Índia. Ari.